Olha o que Xabi Alonso disse após a goleada sofrida pelo Real Madrid contra o Atlético, antes da Champions. Após goleada, Xabi Alonso fala sobre os próximos passos do Real Madrid de olho na Champions. A goleada sofrida por 5-2 contra o Atlético de Madrid no último final de semana ainda repercute entre os torcedores e a imprensa, mas, internamente, o clima já é outro no Real Madrid. Na coletiva desta segunda-feira 29, às vésperas do confronto contra o Cairá, válido pela Champions League, o técnico Xabi Alonso deixou claro que o time precisa virar a página rapidamente. Segundo ele, o resultado negativo contra o rival não pode atrapalhar a confiança dos jogadores. O treinador destacou que a prioridade agora é focar totalmente no torneio europeu, onde cada detalhe pode fazer a diferença. Eu creo que tanto en la victoria como en la derrota nos tiene que durar 24 horas la sensación, para bien o para mal. Luego, evidentemente, hacemos el análisis. Yo creo que no solo es la actitud, yo creo que fue ritmo, también cosas tácticas que hemos analizado, cosas del juego. No solo explico todo con la actitud, eso es un poco simplista, sino cosas que tenemos que mejorar a nivel de juego, a nivel de soluciones y a nivel de ritmo para competir mejor. No competimos lo suficientemente bien. 24 horas ya han pasado, hemos hecho un análisis, se ha quedado dentro para poder usarlo y ahora ya estamos en modo Champions y aquí en Almaty. Hay que pasar página, ya estamos en Champions, ya lo importante es lo de mañana, las 24 horas posteriores al partido sí que todavía te quedas un poquito enganchado, pero ya estamos pensando en qué podemos hacer mañana, en qué equipo jugamos, cómo tenemos que jugar, porque queremos empezar bien en la Champions, no queremos dejarnos puntos importantes y el del mañana es un partido muy importante a domicilio. Después de empezar con la victoria queremos prolongar. Fueron 2 días muy duros a nivel futbolístico, muy jodidos por lo que fue el partido del otro día. La derrota para nosotros fue obviamente un golpe muy duro, pero bueno, charlamos mucho, tuvimos muchas conversaciones que creo que desde que estoy aquí en el Madrid habían pasado muy pocas veces, de juntarnos tantos jugadores a charlar, a intentar cambiar lo que es la dinámica del grupo, del equipo, de lo que fue el otro día, la actitud, cambiarla lo más rápido posible. Hicimos mucho hincapié en lo que es la actitud dentro del campo, intentar salir más fuertes, más concentrados, tener noción de lo que no estábamos jugando, que era un partido muy importante. Y bueno, también con el entrenador, con el cuerpo técnico, tuvimos muchas charlas y mañana es el primer partido para poder cambiar todo eso. Eu acho que mais do que perder a liderança, a invencibilidade e tal, é a forma como o Atlético de Madrid se impôs ao Real Madrid, né? O Real Madrid terminou a temporada passada deixando muitas dúvidas, ainda com o Ancelotti, em jogos grandes. O Real Madrid foi muito mal em jogos grandes. Começou a trajetória do Xabi Alonso perdendo um jogo grande, aquele 4-0 pro PSG, o último jogo do Mundial de Clubes. E nesse início de temporada, o primeiro grande teste do Xabi, que era esse derby, também perde. E tem virado meio que uma tradição que não é só perder, né? O Real Madrid, os jogos grandes, tem perdido feio. Uhum. O Real Madrid perdeu os 4 clássicos feios na temporada passada, foi eliminado na Champions de uma forma bem feia pro Arsenal. Perde o Mundial de Clubes, que era o início do trabalho do Xabi Alonso, mas goleado pelo PSG. E agora, no primeiro teste, perde feio também para o Atlético de Madrid. Então é um sinal de alerta de uma coisa que não é novidade, que não foi novidade no final da temporada passada com o Ancelotti e que com o Xabi Alonso não mudou, né? O time vinha muito bem em resultados, mas a gente alertava que em termos de jogo o Real Madrid ainda estava longe de conseguir se encaixar, se encontrar, né? E o derby só fez os pontos de debilidade que a gente já via nesse Real Madrid ficarem maiores, né? E assim, a gente sempre traz 2 jogos sem vencer no Real Madrid é crise. Uma goleada num derby é o início de uma crise. Então, na prévia do jogo de Champions hoje, por exemplo, só se falou do derby. Porque é realmente o jogo ganhou. É uma ferida aberta, né? O jogo ganhou uma importância maior de amanhã da Champions. Ganhou totalmente. Assim, eu imagino que se o Real Madrid tivesse vencido o derby, o Xabi Alonso talvez não tivesse nem viajado com os medalhões aqui para o Cazaquistão. Teria dado uma forma, um jeito de poupar 1 ou 2. O Mbappé, por exemplo, eu acho que talvez não teria viajado.
E agora me deixa muitas dúvidas se ele não vai escalar o time titular amanhã contra o Kairat, porque o Real Madrid não é que tem que vencer o seu jogo na Champions, tem que vencer e vencer bem. Então, assim, o jogo da Champions virou um ponto de importância nessa inflexão que entrou esse Real Madrid do Xabi Alonso, que hoje são dúvidas para todos os lados. O derby termina com o Atlético muitíssimo bem em campo. Se vocês quiserem, a gente entra para falar dos pontos fortes do Atlético de Madrid. Mas termina com, por exemplo, Housen e Carreras, que estavam fazendo um baita início de temporada, mostrando que um jogo grande com a camisa do Real Madrid pesou para eles. Não conseguiram manter o que estavam fazendo. Então, assim, todos os pontos que a gente levantava de o Xabi Alonso tá conseguindo fazer o Real Madrid sair com a bola, tá conseguindo fazer pressão, o Housen tá conseguindo ser o cara da saída de bola, o Tchouaméni tá muito estável, tá conseguindo roubar a bola. Todos os pontos que a gente levantava, hoje tá tudo em dúvida nesse Real Madrid. Então, é o voltar a estaca zero, né? Parece que os 7 jogos que o Real Madrid venceu na sequência antes valeram pouco. Porque a partir de um derby é quase que uma destruição total para uma construção de outra coisa. Então, assim, as entrevistas coletivas hoje da prévia da Champions tá aí na era como precisamos pedir desculpas, mostrar mais atitude, mais intensidade, e o Xabi Alonso fazendo uma autocrítica, dizendo que não é só a atitude dos jogadores, que ele precisa encontrar fórmulas pro time. Então, são vários pontos. Porque me chama a atenção até quando você fala sobre o derby meio que destrói o que foi feito nesses 7 jogos até aqui, porque também fico pensando, muita coisa foi construída também nesses 7 jogos, você citou algumas coisas aí, mas acho que nada que tenha... que a gente tenha tido muita certeza, eu acho. Até por várias mudanças e por muitas oscilações, inclusive acho que dentro dos jogos, né? Porque de repente quem não assistiu o jogo assim, olha e acha que o primeiro tempo foi mais equilibrado e tal, pelo jeito que acaba. E não, né? O Atlético de Madrid faz uma pressão absurda no Real. Até o Real conseguir fazer o primeiro gol, é só Atlético de Madrid, tudo bem. Estamos falando de um jogo que aconteceu na casa do Atlético. Mas ainda assim, e aí, assim, a gente falou um pouquinho do Slot antes, tentando fazer lá com o Liverpool, e aí para ele é a segunda temporada, mas ainda mudando os jogadores e tal. O Xabi Alonso vai precisar fazer as coisas andarem, acho que um pouco mais velozes. Daqui a pouco tem uma sequência de Juventus na Champions, Barcelona, Valência fora de casa e Liverpool. Essa é a sequência na volta da data FIFA, Retafe e essa sequência. Então, assim, o tempo do processo do Xabi Alonso, ele teria que ter sido antes do derby. Mas parece que vai ter que começar tudo de novo. Cara, o pior de tudo, eu acho que pro Real Madrid é que ele não pegou um super Atlético de Madrid. Ele pegou um Atlético de Madrid que também na temporada não vinha demonstrando confiança. Acho que pro Atlético de Madrid foi especial esse jogo, porque pode ser um ponto de viragem, né? Um murro na mesa para conseguir começar a consolidar a temporada. Agora, o Xabi Alonso tem que entender onde ele está. É muito bonito falar assim, ele está tentando encontrar mais as fórmulas, as coisas certas, mas ele não está no laboratório, né? Ele não vai ter o tempo que ele teria, por exemplo, num Bayer Leverkusen para encontrar o time certo. Ele não vai poder ficar mexendo muito, até porque não é só a questão dos caras começarem a se desencontrar dentro de campo, e a gente vê muito isso em recomposições do Real Madrid, em transição defensiva e etc., bola aérea. Não é só isso, não é só isso. É também o mental dos jogadores, porque ele não está lidando com qualquer jogador. E o jogador que começa a ver que o treinador está mexendo muito, né, a estrela, ela se irrita. Ela se irrita porque ela quer continuidade na equipe ou porque ela foi sacada da equipe. E aí você vai perdendo o grupo, né? De tanto testar, você não encontra nada. Hoje o Real Madrid é um time de mais dúvidas do que certezas, como a Tainá falou bem aí em relação a gente não... Qual é a formação do Real Madrid? Quem é o titular hoje do Real Madrid? O Real Madrid deixa mais dúvidas do que certezas e acaba perdendo a liderança do Campeonato Espanhol da forma que perdeu. Eu acho que o Xabi Alonso precisa começar a encontrar o caminho e não ficar tentando, enfim, pegar cada curva, cada estrada diferente para tentar chegar onde ele quer. Sim, o meu ponto com o Xabi Alonso é que
ele precisa entender que ele vai ter que encontrar algo para se agarrar nesse Real Madrid. Assim, ele não vai, como o Quesada falou, ele não vai poder continuar dizendo que todo mundo é prescindível, que ele vai jogar. A frase vai jogar quem estiver melhor já está jogando contra ele. Porque tem jogadores que ele não tira do time que não estão jogando melhor. E aí, torcedor, você acha que o Real Madrid vai dar a volta por cima na Champions? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do maior clube do mundo. Ala Madrid.